10 lições sobre o cego Bartimeu. Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida. Eu quero trazer aqui 10 lições riquíssimas e profundas sobre a vida do cego Bartimeu. Fique aí até o final para acompanhar as 10 lições. Mas antes, vamos estar lendo o texto sagrado e logo vou estar compartilhando com vocês as lições. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, nos diz: Depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Este, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus parando disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, deu um salto, levantou-se e foi a Jesus. E Jesus perguntou ao cego: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu recobre a vista. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Eu quero compartilhar para vocês aí 10 lições a respeito da vida dele, dentro desses textos, desses versículos que nós lemos, desse texto sagrado. A primeira, eu deixei já observado aqui, notado para vocês. A primeira dela é reconhecimento da necessidade. Você que está assistindo o vídeo, você pode escrever aí, reconhecimento da necessidade. Bartimeu reconheceu a sua necessidade de ajuda. O que podemos aprender? Reconheça suas próprias necessidades. Então, a primeira é essa, primeira lição. Reconhecimento da necessidade. Reconheça suas próprias necessidades e busque a Deus para solucionar essa necessidade, essa circunstância, essa diversidade ou problema ou circunstância que você esteja vivendo. A segunda lição, se você puder comentar, comente aí. Persistência na oração. Citada no versículo 47, começou a clamar. Ele manteve uma persistência, ele persistiu em clamar cada vez mais alto. Então, ele persistiu o seu clamor por ajuda. Seja persistente em suas orações, mesmo diante da dificuldade. Então, a segunda lição é essa. Terceira lição, fé em Jesus. Ainda no verso 47, dizendo: Jesus, filho de Davi. Ele reconhece a quem ele está clamando. Ele reconhece quem está diante dele, mesmo não enxergando. Ele clama porque ele tem fé e ele acredita, ele tem convicção. Tem misericórdia de mim. Então, Bartimeu acreditou em Jesus Cristo como Messias. Por isso que a expressão Jesus, filho de Davi, ele reconhece quem está diante dele. Então, tenha fé em Jesus Cristo, que é o seu Salvador. Para se aproximar de Deus é necessário ter fé para o agradar. A quarta lição é superação das barreiras. Versículo 48. E muitos o repreendiam. Ou seja, sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu ignorou. Bartimeu não deu atenção a quem estava repreendendo. Repreendia para que se calasse, mas o que ele fez? Continuou clamando. Então, a quarta lição é superação das barreiras. Você pode escrever aí nesse comentário, superação das barreiras. Supere os obstáculos para poder buscar a presença de Deus. Então, supere os obstáculos na busca a Deus, na busca do Espírito Santo, na busca da presença de Jesus. E Bartimeu fez isso, continuou clamando, persistiu, superou uma grande barreira, um grande obstáculo. Quinta lição, ainda no versículo 48,
nós podemos ver a quinta lição. Determinação. Você precisa ser determinado. Além de superar a barreira, além de superar o obstáculo, você precisa ter determinação. A determinação de Bartimeu o ajudou a alcançar a sua cura, por intermédio da sua fé e do seu clamor. Então, mostre determinação em fé a Deus e o busque. Olha só, mas ele clamava ainda mais alto. Então, ele teve a determinação, superou, teve fé, foi determinado, foi persistente. Persista, insista, mas nunca desista. Então, aí está a quinta lição. Agora, o versículo 49 é confiança na misericórdia de Deus. Bartimeu confiava na misericórdia de Deus. Confie na misericórdia e na ajuda de Deus. Observe o 49. Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levante, ele te chama. Então, teve confiança, Jesus teve misericórdia, olha só, o clamor de Bartimeu fez que Jesus parasse. Que coisa extraordinária. A sexta lição, confiando na misericórdia de Deus, é essa. A sétima lição, resposta imediata. Eu deixei destacado. Então, a sexta lição é confiar na misericórdia de Deus. Você pode escrever aí nos comentários. Você que ainda não é inscrito, você está aprendendo, está gostando das lições aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário, tá bom? Agora, a sétima lição, eu acho muito interessante, que diz assim, ó, e lançando de si a sua capa, deu um salto e levantou-se e foi a Jesus. A sétima lição é resposta imediata ao chamado de Jesus. Resposta imediata ao chamado de Jesus. Então, o que Bartimeu fez? Respondeu prontamente ao chamado de Jesus, porque no versículo anterior diz, chamai-o, e chamar o cego. Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então, a resposta foi imediata àquele chamado. Então, responda prontamente ao chamado de Deus. Isso é para aplicar em sua vida. Atenda e responda o chamado de Deus, o chamado de Jesus para a sua vida. Oitava, né, lição a respeito do cego Bartimeu. Ainda aqui já foi no versículo 50, agora o versículo 51. E Jesus perguntou ao cego, que queres que te faça? E o cego lhe respondeu, mestre, que eu recobre a vista. Ou seja, a oitava lição é clareza no pedido. Saiba o que está pedindo. Seja objetivo. Tenha clareza. Bartimeu fez um pedido claro e específico. Que queres que te faça? Ele especificou o que ele queria. Então, seja claro e específico em suas orações. Paulo diz para as nossas orações e as nossas petições serem conhecidas diante de Deus. Então, seja específico, seja claro diante das suas orações, diante das suas petições, diante de Deus. Nona lição. Olha só, a fé conduz à cura. Ainda agora, já o versículo 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Então, nona lição, a fé conduz à cura. A fé de Bartimeu, a fé que Bartimeu exerceu, resultou em cura, resultou em resposta, resultou em virada, resultou em milagre, resultou em mudança. Então, a fé é essencial para poder receber a bênção de Deus. Então, use a sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Décima lição. Isso aqui é tremenda. A última aqui é extraordinária. Versículo 52 ainda. Imediatamente recuperou a visão, né? E foi seguindo a Jesus pelo caminho. Ou seja, décima lição. Seguir a Jesus. Porque não adianta receber as bênçãos, não adianta ser abençoado, não adianta alcançar as bênçãos, as mãos de Deus, a porta aberta, o milagre, e não seguir a Jesus, e não servir a Jesus.
Então, a 10ª lição, Bartimeu seguiu Jesus após ele ser curado. Muitos recebem a bênção, mas não seguem a Jesus. Muitos recebem a bênção, mas não tem um comprometimento em servir a Jesus. Tem pessoas que só querem a bênção e não quer o abençoador. Bartimeu seguiu a Jesus. Então, seguir a Jesus é viver para glorificar o seu nome. O texto diz, e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Jesus quer fazer coisas extraordinárias em sua vida, mas segue Ele, sirva Ele de todo o seu coração. Ame ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Está aqui 10 lições riquíssimas. Há muito mais dentro desse texto sagrado que podemos extrair através da ajuda do Espírito Santo, através dessa palavra linda e maravilhosa. Aprendemos muito. Então, compartilhe esse vídeo com alguém, se lhe edificou, se trouxe algum acréscimo à sua vida, compartilhe aí com pelo menos 3 pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e as próximas lições que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Deus abençoe, um forte abraço.